Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O recado. Domingo agora, dia 20, é a visita ao Asilo São Vicente. Sai daqui às 2 horas da tarde e a doação que eles estão pedindo é óleo de cozinha. Fora isso de recado, a gente tem o Clube do Livro Espírita, que é avaliado para que esteja de acordo com os ensinamentos codificados por Kardec. E temos a biblioteca. Quem quiser livro emprestado é só falar comigo que a gente faz uma fichinha. Tem 15 dias para ler. Se não conseguiu terminar em 15 dias, a gente renova mais 15 dias. Fiquem à vontade para ler, que ler é a melhor coisa. A gente aprende muito. Só isso, senhor Luiz? Tem mais algum recado? Não, é só isso mesmo. Então vamos fazer uma prece antes da gente começar? Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores e codificados por Kardec. Agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que a gente aprender aqui. Que assim seja. Por favor, para mim. Esqueci o copo de água lá. Você pega para mim? Muito bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre com muita alegria que nós realizamos as nossas reuniões públicas, que nada mais é do que uma sequência dos nossos estudos sobre a doutrina dos Espíritos. Está aberto, fiquem à vontade para sugerir tema, ou então fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, fazer alguma crítica. Não é? Nós realizamos as nossas reuniões assim porque às vezes as pessoas podem pensar, por que você não faz uma palestra como normalmente a gente ouve, né, nos centros espíritas? Porque a palestra que normalmente se faz nos centros espíritas não é uma palestra. Palestra é isso que a gente faz aqui, que pressupõe a interação, a conversa, o diálogo, né? A pergunta, a resposta, isso é palestra. Aí, o que normalmente fazem no centro espírita é a exposição de um tema. Quando se expõe um tema, normalmente se usa o horário regulamentar, que é de 30, 40, 50 minutos, para expor o tema. E não se dá oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas. Isso, na minha opinião, eu quando comecei na doutrina espírita, eu sempre tive muitas perguntas a fazer. E eu não tinha oportunidade, porque as pessoas não davam chance. Parecia igreja católica, né? Não, isso é mistério, não pode perguntar. E muitos expositores têm sérias restrições com perguntas, ainda que seja no tema que ele esteja expondo, porque tem medo de não saber responder. E como nós fazemos as nossas reuniões aqui de sexta-feira baseado em Kardec, nós estamos muito confortáveis, porque baseado em Kardec a gente sempre sabe alguma coisa, e se não sabe vai procurar em Kardec, fica mais fácil, né? Quando a gente expõe algum tema meio duvidoso, que não esteja muito em Kardec, seja baseado em romance e tal, então aí o sujeito pode ser questionado fortemente baseado em Kardec. Aí ele fica numa chamada saia justa, né? E é isso que os caras não querem, não gostam, né? Temem. Nós aqui não, nós realizamos assim exatamente para dar oportunidade para vocês de se esclarecerem. É tão bom a gente se esclarecer, saber das coisas, se orientar, né? Como é que eu devo me comportar na vida? Como é que eu devo encarar determinados fatos, né? A gente tem a nossa página do Facebook, a página da casa,
da Associação Jauense, e volta e meia as pessoas postam que estão de luto, que perderam entes queridos, pais, irmãos, amigos, conhecidos, colegas e tal, e sempre com muita dor, com muito sofrimento, essa separação é muito sofrida, e há pessoas que não compreendem, que não entendem, não é, o porquê dessa separação, por que acontece essa separação, não é? E então, a gente que conhece da doutrina espírita, é uma coisa muito confortável de se encarar. É claro que vai trazer sofrimento, não tenha dúvida. Eu estou há 40 anos com a Yara, aguentando ela há 40 anos. É o contrário, ela que me aguenta. Há 40 anos. Já imaginou ter que separar dela fisicamente? A gente sabe que espiritualmente não há separação, não é? Ela vai estar junto comigo se ela partir primeiro, e eu vou estar junto com ela se eu partir primeiro. Mas há separação física, não é? A gente não vai mais ter um contato direto com a pessoa, a não ser via mediunidade, se for o caso, se for permitido, se for necessário, normalmente não é. E dessa maneira nós vamos ter contato, e mesmo assim limitado, não é? Vai ser um contato facilitado, a não ser que nós tenhamos mediunidade audiente ou vidente, né, de visão, para poder ter um contato mais próximo. E mesmo assim fica limitado à vontade do Criador, né? Existem 3 fatores aí: a vontade do Espírito de se comunicar, a permissão em se comunicar e a oportunidade. Às vezes o Espírito tem oportunidade, mas não tem permissão. Às vezes tem oportunidade e tem permissão, mas não tem vontade. Às vezes tem vontade, mas não tem oportunidade nem permissão. Então fica muito difícil do espírito, muitas vezes, se comunicar com seus parentes, né? Porque... É menos dolorido ou não há dor, né? Não, com certeza vai ser dolorido, não tenha dúvida. Dolorido a dor da separação. Eu digo que fica muito confortável porque nós temos um entendimento de como isso acontece, não é? Que não é uma separação definitiva. O problema das pessoas é que algumas delas entendem que essa separação pode ser definitiva, embora elas sejam espiritualistas. Porque o espiritualista é aquele que acredita na vida após a morte. Mas só o espírita acredita na reencarnação. Então o espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, porque o espiritualista muitas vezes não acredita na reencarnação. O católico, por exemplo, é espiritualista, não é? Mas qual o problema do católico? Existem 2 possibilidades no catolicismo, 2, apenas. Ou o sujeito vai para o inferno, ou ele vai para o céu, não é? Eu acho que vai tudo para o inferno. Eu tenho 2 amigos nessa situação, sabe? Não é você publicar que está de óbito. Morreu, então você publica lá no Facebook que morreu. Mas fica toda hora postando uma foto da pessoa, e textinho. Fica nesse luto eterno. Curtindo aquele luto, né? Acho que todo mundo... São católicos, mas acho que foi todo mundo pro inferno, porque fica remoendo aquela coisa. Então, esse é o grande problema. Exatamente. O que o Alexandre levantou... Se ele foi pro céu e se acredita nisso, tem que ficar feliz, não ficar remoendo essa... Exatamente. Mas isso que o Alexandre levantou, esse problema que ele levantou, tem tudo a ver com a educação que nós ocidentais recebemos. De que a morte é uma coisa tétrica, é um desastre, é uma calamidade que ocorre na vida das pessoas. Se as pessoas parassem para meditar que em tudo que ocorre no universo, não é só esse planetinha azul, esse planetinha medíocre que é o nosso, porque se você for comparar o tamanho do planeta Terra com o restante do sistema solar nosso, nossa Terra é um pontinho, é um cocôzinho de mosca no mapa, né? Então não é só o que acontece aqui não, é o que acontece no universo. O Criador, a vontade dele, as suas leis, estão suas leis boas, justas, sérias, equilibradas, não é? Elas não oscilam como as leis dos homens, elas não oscilam, elas são sempre iguais, permanentes, equilibradas, não é? No universo elas são assim. Se o homem pensasse nisso e meditasse a respeito, ele veria que na morte não há nada de injusto e muito menos de cruel.
A morte é apenas o desligamento do espírito do corpo físico, aonde ele está cativo. O que é uma pessoa cativa? Presa. Os caras aí no centro de ressocialização de Jaú, eles estão cativos? Não. Porque aí é uma prisão, é um presídio. E nós, seres encarnados, em relação à liberdade que tem o espírito, estamos exatamente da mesma maneira que eles estão aí no CR de Jaú, ou em qualquer presídio do mundo, cativos do corpo físico. Se nós pensássemos nisso, e sabendo disso, como espíritas, pensando nisso, a gente vai fazer o quê? Fazer exatamente o que você falou, se alegrar. Porque um ser, nosso amado, se libertou do cativeiro da matéria. Mas o que ensino para os ocidentais? Nossa, meu Deus, morreu, Senhor. Ora, Senhor, me socorre. Eu quero me jogar no buraco junto com ele, eu vou junto. Já vi gente falar isso, rapaz. No cemitério, eu vou me jogar junto no buraco, eu quero ir junto. E normalmente, esse tipo de situação é sentimento de culpa. Peso na consciência. Porque a minha irmã mais velha, depois de mim, meu pai pediu para ela inúmeras vezes: não vá para tal lugar, não viaje para lá, você tem uma vida aqui, você tem um emprego bom e tal. Pegou, o que aconteceu? Viajou, fez da cabeça, né? Aí meu pai desencarnou, dia maio, 3 de maio, né? 3 de maio de 1999, meu pai desencarna. Aí toca a minha irmã, vim, lá onde ela estava, lá no Ceará, vim para São Paulo. O que acontece? Ah, corre lá que sua irmã está desmaiada. Eu nem vou. Depender de mim, fica caída lá. Mas por quê? Porque ela está com peso na consciência, ela está com dor de consciência. A minha irmã é uma pessoa boa, viu? Adoro a minha irmã, eu amo a minha irmã de paixão. É uma irmã que eu gosto. Aí ela sabe disso, né? Mas está com peso na consciência. O pai dos 4 filhos era a que ele amava. Sabe a filha predileta? Era ela, né? Pede para ela encarecidamente: não faça isso. Você tem um emprego bom, e tinha mesmo. O emprego ela ganharia hoje equivalente a uns 4 mil reais aproximadamente, talvez mais, né? O homem comprou um carro novo para ela, ajudou ela a pagar o carro, comprou um bagulho que ela tinha lá, fez que comprou, né? Porque não precisava nem comprar, deve ter jogado fora o carro, ajudou ela a comprar um carro novo. Provavelmente o pai falou: ó, fala com ele, conversa com ele, te ajuda a dar entrada no apartamento. Que tinha um emprego, estava estabilizada, né? Com a idade que ela tinha na época, beirando os 50 anos, 40 e poucos anos, já encaminhada por 50 anos, abandonar um emprego desse é burrice, não é? E meu pai, com toda a experiência que ele tinha, o que ele faz? Dá um excelente conselho para ela. O que ela faz? Chuta o conselho com meu pai junto e tudo. Aí meu pai desencarna, vem lá e desmaia no enterro do meu pai. Eu nem estava nem aí, eu estava contente, estava feliz que meu pai vê meu pai ali. Meu pai ficou doente com 42 anos de idade. Um garoto com 42 anos de idade. Sofreu 28 anos. O cara desencarna. Você vai chorar, sendo espírita, você vai chorar que ele desencarne? Pelo contrário. Ora, eu sabia que meu pai era um cara chato, ele não gostava de nada pegando nele. Como todos os herreiros, né? Ele não gosta muito de pegação, né? De pegar, ficar meio longe, que não... Negócio de pegar não é muito comigo, não. Aí eu sabia que ele não gostava muito de coisa encostando nele. Eu fui na cabeça dele, pus a mão assim na cabeça dele, falei pro cara: coloca a flor em volta do meu braço. Quer dizer, e fiz isso instintivamente, né? Talvez inspirado pelos espíritos, né? Depois o espírito falou para mim: você não sabe quanto ele ficou contente com você por você ter feito aquilo. Ele se sentia incomodado. O espírito não está desligado do corpo, ele vai se desligar com o tempo. Então, a gente sabe de todas essas verdades, de todas essas realidades, que o corpo é apenas um instante na vida do espírito, apenas um instante. A gente vai fazer a mesma coisa que fazem os católicos, os cristãos de um modo geral, lamentar a passagem de uma pessoa, achar que perdeu, que nunca mais vai encontrar. Então, o problema do católico é esse, porque se o parente dele foi para o céu e ele não é lá muito grande coisa, o que vai acontecer com ele? Não vão se encontrar nunca mais, porque ele vai para o inferno.
Ou então vice-versa. Se o cara que desencarnou era meia boca, ele está lá com o gramonhão, né? E ele, se é bonzinho, o que vai acontecer com ele? Subiu, como a gente fala, né? Então estão sempre separados. Aí a dor da perda, né? A dor da separação é muito maior do que para nós, né? Então, é esse esclarecimento que a doutrina espírita dá, e essa segurança e confiança na justiça e na bondade de Deus, isso traz uma tranquilidade que pouca gente tem. Pouca gente, porque o que eu vejo de postagem no Facebook, na página da associação, em relação a isso, é uma enormidade. Eu nunca mais vou te esquecer. Você era uma pessoa assim, você era uma pessoa assim. Não precisa botar isso no Facebook, eu preciso. Eu não sei, eu acho que não, né? Ó, comunicamos a passagem fulano de tal, nosso amado parente, nosso amado irmão, nossa amada esposa, amada mãe, né? E convidamos todos para o féretro que sairá de tal lugar assim, fim de conversa. Comunicou à sociedade, fim de conversa, não é? Eu não lamentei a passagem do meu pai, não lamentei a passagem da minha mãe, nunca fui visitar o túmulo deles e não vou, porque eles não estão lá, eles não estão naquele túmulo, eles estão em estado de erraticidade, livre do corpo físico, muito mais próximos de nós, muito mais perto, dando muito maior assistência. Uma mãe dá muita assistência para o filho, não dá? Ou para a filha, né? Para a nossa preocupação em tempo integral, né? Imagine se essa mãe desencarna, o que vai acontecer com essa assistência? Vai ser muito mais presente, muito mais intensa, né? Do que quando ela era encarnada, porque como encarnada ela tem limitações de tempo, de problemas de saúde, se ela tiver algum problema de saúde, limitações físicas no modo geral, ou limitações financeiras, não pode ir até o filho porque está distante, mas como espírito ela tem essas limitações? Absoluto, em absoluto. Tem liberdade total, pode ir próximo, pode fazer um carinho. Volta e meia eu estou aqui no centro, alguém está perto de mim fazendo um carinho, eu sinto o carinho. Como eu senti minha tia, uma vez eu estava fazendo uma prece no centro espírita, há muito, uns 20, 25 anos atrás, talvez 30, minha tia chegou por trás, me abraçou e me beijou, e eu senti que era a minha tia Helena. Senti claramente. Vocês querem coisa mais gostosa do que isso? Coisa mais amorosa, mais carinhosa do que esse tipo de coisa? Eu não sou vidente, eu não sou nada, mas eu senti claramente. Então, volta e meia eu estou aqui, quarta-feira, a gente estava fazendo um curso aqui na casa, e eu senti alguém se aproximar e fazer um carinho, agradecido, não sei quem era, mas provavelmente, talvez, minha mãe ou algum parente, algum amigo desencarnado. Meu pai, eu sei que está reencarnado, mas ele podia estar dormindo e vir fazer um carinho também como espírito, ou por que não, né? Então, essa liberdade que o Espiritismo nos dá, de entendimento, né? Essa qualidade que ele nos dá, é uma coisa muito importante, traz tranquilidade, a gente vive em paz, né? A gente vive consolado por esses ensinamentos. Porque imagine você, a pessoa que imagina que com a morte de um filho, ele perdeu aquele filho para sempre. Imagine você o que isso significa emocionalmente e psicologicamente para a pessoa. Ou a perda de um pai, ou a perda de um esposo, de uma esposa, ou de um amigo, ou seja lá o que for, de uma pessoa querida, né? Então, é muito bom isso no Espiritismo, é muito gostoso isso, porque ele traz esse conhecimento. E a gente aqui procura exatamente fazer isso, dar oportunidade para que vocês tirem as suas dúvidas, porque é a oportunidade, não é? Nós temos duas maneiras de tirar dúvidas, ou na sexta-feira, numa reunião como essa, ou num outro centro espírita que dê essa possibilidade, essa condição, ou então lendo, se instruindo, que é o que a gente aconselha muitas pessoas a fazerem. Se instruam, conheçam, aprendam, porque nós estamos na vida, não é para outra coisa não é para gozar a vida, não é para viver a vida, não é, eu tenho que viver a vida porque eu vou morrer. Mas você vai morrer mesmo, seu tonto, mas a morte é só do corpo físico, o espírito continua. Não tem que gozar a vida coisa nenhuma, você tem que progredir. E progredir não é gozar a vida como as pessoas imaginam que é gozar a vida. Enchendo a cara de pinga, enchendo a cara de carne no final de semana, indo para o happy hour, ou então enchendo a cara de droga, como muita gente faz, que a gente sabe que faz, né?
Isso não é curtir a vida, né? Curtir a vida é uma outra coisa. Eu acho que curtir a vida, na minha concepção, e eu sempre procurei fazer isso desde um garoto, desde moleque, através do conselho dos meus pais e tudo mais, é ter a consciência tranquila. Isso é curtir a vida. Ninguém curte mais a vida do que aquele que tem a sua consciência tranquila, a sua consciência equilibrada. Os espíritos falam muito isso, eles orientam muito nesse sentido. Tenha a sua consciência tranquila e desde já muito feliz que sentirás. Olha que ensinamento interessante e bonito dos espíritos. Você não precisa fazer nada de muito especial, não é? Apenas ter a sua consciência tranquila. Apenas isso. Né? Seja honesto, seja trabalhador, seja equilibrado, pague suas dívidas, deseje o bem ao seu próximo, como Jesus pediu, né? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você, e assim sucessivamente. Então, está aberto para vocês fazerem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, ou então sugerir algum tema, se vocês quiserem. Não? Todo mundo sabe de tudo? Sr. Luiz, Eu. porque que nem eu estou estudando no dia 16/9, está falando do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Sim. Aí o senhor falou do caso do mundo feliz. Como é que é? Do mundo feliz. Sim. Teve caso de alguém que ficou lá e não quis voltar? O senhor já sabe de algum caso? Não. Kardec, quando ele... Não, eu particularmente não sei. Eu conheço aquilo que Kardec expõe nesse caso. Kardec entrevistou, avaliou, organizou milhares de comunicações, de mensagens dos mais diversos espíritos e fez experiências, milhares também de experiências com mais diversos médiuns, com os mais diversos tipos mediúnicos. Então, Kardec sabe dessa possibilidade. Quando ele fala assim, que o estático, que é aquele que tem o êxtase, que está acima do sonambulismo, né? Ele diz, quando ele fala isso, é porque ele fez experiência com o estático. E ele sabe da dificuldade, porque se o estático tiver a possibilidade de adentrar um mundo feliz e perceber nesse mundo, sentir nesse mundo a felicidade desse lugar, o equilíbrio desse lugar, a beleza desse lugar, ele pode, como espírito, não desejar voltar. E pode não voltar mesmo. O que acontece? Morre? Sim, desencarna, o espírito não volta mais. Só que tem uma coisa, ele vai ser punido por isso. Punido no sentido de arcar com as consequências do seu ato. É como se fosse um suicídio voluntário. Entendeu? É como se fosse isso. Então, é muito perigoso esse tipo de situação. Então, ele sabia que o estático, se ele começar a dizer, olha, eu estou em tal lugar, é muito lindo, os espíritos aqui são assim, ele sabe que o estático corre esse risco e que é perigoso mesmo, ele não desejar voltar para o corpo. Tamanha a felicidade que ele sente lá. Tamanha a calma, a tranquilidade. Porque esse mundo aqui, via de regra, o encarnado raramente tem um momento de verdadeiramente de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, né? Você pode ter alguns momentos assim, nessa situação, mas no momento seguinte você está lembrando de um problema, de uma conta para pagar, de um problema de saúde a trégua é por alguns segundos, mas os problemas são eternos, né? Ficam ali martelando na cabeça da gente, né? E quando a gente é responsável, é preocupado com as coisas, é pior ainda, né? Porque aí você fica ligado com o problema, tentando resolver, tentando solucionar, tentando encontrar caminhos para poder solucionar da melhor maneira possível, né? E às vezes você não dorme direito, às vezes você não come bem, às vezes você não está bem, você está desassossegado, você está inseguro, né? Ansioso, porque aquilo está acontecendo. Então você imagine um espírito que vive num mundo como o nosso, num mundo de incertezas, sobretudo quando o espírito não confia em Deus. A confiança em Deus traz essa tranquilidade. Se não traz tranquilidade total, traz a segurança de que ela virá, de que ela vai acontecer mais dia, menos dia, neste mundo ou no mundo dos espíritos.
porque essa é a esperança daquele que conhece as coisas espirituais, que adquire os bens espirituais, o conhecimento do mundo espiritual e a certeza que traz para ele a fé no futuro. Como Jesus disse, não é? A felicidade não é desse mundo. A gente passa a entender, não que nós estamos aqui para ser punidos ou para sofrer, não, mas é que este mundo não dá trégua para o encarnado. É uma coisa atrás da outra, uma preocupação atrás da outra. Se a preocupação não é com a nossa vida, com a nossa saúde, ou com a saúde da vida, e a vida é a saúde daqueles que nós amamos, é alguma outra preocupação. Sempre tem uma, não é? Como nós somos espíritos limitados do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral, nós nos envolvemos muito facilmente com os problemas. Agora, você imagine, vivendo num mundo como esse, sentindo-se mais ou menos assim, ele vai para um mundo onde ele sente a tranquilidade total, irrestrita, sem nenhuma mancha. Vai querer voltar? É claro que não. Ele vai fazer tudo para permanecer o máximo possível naquele lugar. É onde Kardec dá essa recomendação, para que se tome cuidado com médiums estáticos, né, que são levados a essa situação naturalmente ou por algum magnetizador, né, para que se converse muito com o médium, né, diga para ele, aconselhe o médium a voltar, a retornar para o corpo, porque senão ele pode correr o risco de sofrer muito com uma decisão errada. Então precisa conversar muito, dialogar muito, dialogar bastante com o médium, para que ele não cometa esse equívoco, sabe? De permanecer onde ele esteja. Você tem esse tipo de mediunidade? Não. Conhece alguém que tem? E por que a curiosidade? Apenas por causa daquele estudo que nós fizemos? Me chamou a atenção, eu nem imaginava que podia acontecer uma coisa dessa. Sim, pode sim. Kardec, ele era um pesquisador, e Kardec na realidade era cético, viu? Ele não era um idealista, não. Ele era cético, ele se aproximou do espiritismo sem acreditar em nada. Assim, olha, eu não acredito, mas como ele era um positivista, ele falou, vamos ver, vamos experimentar. Vamos ver se aí reside alguma coisa de positivo, não é? Porque, já assistiu Kardec, não? Não assistiu? Está no Netflix, viu? Faz tempo já, está no Netflix. Eu acho que começou o mês passado, né? No Netflix. Tem algumas coisas ali que estão realmente muito bem representadas. Algumas outras, para mim, muito mal representadas. Mas, de qualquer forma, ele se aproxima do espiritismo daquela maneira mesmo. Olha, o amigo dele falou para ele, olha, a mesa, além de girar e erguer no espaço, ela também responde perguntas. Até que me provarem que mesa tem cérebro, eu não acredito numa coisa como essa. A minha mesa é mesa, a mesa não tem cérebro, a mesa não responde nada. Então ele foi conversando com os seus conhecidos que frequentavam essas reuniões espíritas e foi levado por um deles a frequentar uma casa de uma família onde se faziam reuniões espíritas, e foi lá para ver como é que era mesmo, e constatou que realmente a coisa era real, era verdadeira mesmo. Então ele começa a fazer uma pesquisa baseada nisso, baseado nessa constatação que ele faz. Ele não acreditou em ninguém, nem nos espíritos, pelo contrário, né? Ele foi completamente com uma visão completamente cética, com uma posição completamente cética a esse respeito, né? E ele vai aos poucos constatando. Ele trabalha há 14 anos para escrever a obra espírita, né? Ele vai de 57 a 69, quando ele desencarna, né? O último livro ele foi editado em 5 de janeiro de 68, 1868, que é a Gênese de Kardec, foi editado em 5 de janeiro de 68. Então ele levou 14 anos para escrever essa obra, né? E ele realizou milhares de experiências com médiuns, com espíritos, entrevistou esses espíritos. Ele se correspondia com mais de 1000
centros espíritas, se assim a gente pode chamar. Na realidade, naquela época não havia esse nome, centro espírita, né? Eram grupos espíritas que se reuniam nas casas. Como tinha um aqui em Salvador que se comunicava com ele. É citado na obra dele, na Revista Espírita, ele cita o grupo de Salvador, né? E esses grupos recebiam mensagens. E muitas vezes faziam perguntas semelhantes àquela que ele fazia lá na França, lá em Paris. Por exemplo, primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Que é Deus? Né? Aí o grupo lá, não sei de onde, fazia uma pergunta semelhante a essa. E se comunicava com ele. Mais de 1000 grupos diferentes se comunicavam com Kardec. E Kardec também se comunicava com ele, via carta, né? Era tudo via carta, não tinha nada do que nós conhecemos hoje, né? Essa tecnologia nem se imaginava, né? Era uma tecnologia semelhante a essa. Então eles se comunicavam com esses espíritos, e esses grupos, com esses espíritos, não, com esses grupos, e esses grupos mandavam cartas para eles, dizendo assim: olha, dia tal hora, nós realizamos uma reunião, fizemos tal pergunta, assim, assim, e obtivemos tal resposta, assim, assado. Chegava lá, ele pegava essa carta desse grupo, comparava com as outras 999 cartas que ele recebia de 999 grupos diferentes, eram mais de 1000, tá? Eu estou ficando só nos 1000. E comparava com a resposta que ele recebia em Paris. Comparar. Aí está o controle universal do ensinamento dos Espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, se vocês quiserem conhecer melhor, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, leia lá na introdução. Está lá, controle universal do ensino dos Espíritos. Esse é o controle que ele usou. Então, ele não fez nada da cabeça dele. Uma resposta obtida em Paris era confrontada, cotejada, ou seja, comparada com as outras 1000 respostas que foram recebidas no mundo. Ou seja, não era um espírito, um médium. Era vários espíritos no mundo inteiro, vários médiuns no mundo inteiro recebendo a mesma resposta. É claro que o teor da resposta, o conteúdo da resposta não era exatamente igual, mas o fundo dela, o significado dela era muito semelhante àquelas outras que foram recebidas no mundo inteiro. E isso é que deu base para que esses 5 livros possam ser chamados de os 5 livros da codificação, porque esses 5, o Livro dos Espíritos, que é a base de todos eles, né? Do Livro dos Espíritos, que sai todos os outros. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Do Livro dos Espíritos derivam esses outros 4. Não é? Então, esses 5 passaram por esse critério rigoroso chamado controle universal do ensinamento dos Espíritos. Então, Kardec não colocou ali absolutamente nada nesse livro, que é o primeiro, né? Nada que fosse da cabeça dele. Por isso que a doutrina chama-se Doutrina dos Espíritos, ou Doutrina Espírita. Kardec não usa o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome de batismo dele, para assinar as obras, porque ele era muito conhecido em Paris naquela época. Extremamente conhecido. Era um cara que gozava de um respeito e enfim, de muito respeito da sociedade mesmo, até do próprio governo francês, porque o governo francês já pediu para ele várias vezes para escrever obras, para ajudar as crianças a aprenderem francês melhor, gramática francesa, né? E Kardec, como Hippolyte Léon, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele escreve muitas obras para o governo, a pedido do governo francês. Então, se ele assina essa obra, em vez de assinar como Allan Kardec, ele assina como Hippolyte Léon Denisard Rivail, pum, explodia. Mas qual o risco que essas obras correriam? A partir do momento que o nome dele perdesse o glamour que tinha, essas obras cairiam no esquecimento. Porque ele mesmo fala várias vezes que essa obra não é dele. É a obra dos Espíritos, o livro dos Espíritos, não é o livro dele. Não foi ele que escreveu. Ele apenas foi um pesquisador, né? Ele começou a perceber que ali tinha alguma coisa
que poderia trazer para a humanidade o esclarecimento que ela precisava. Que nada mais é, a doutrina espírita nada mais é, se vocês não sabem, que uma explicação ampliada, melhorada e mais esclarecida dos ensinamentos de Jesus. Nada mais do que isso. E o próprio Jesus que dirige esse trabalho, chamado Espírito da Verdade. Ele, junto com outros espíritos de alta qualidade moral, né, espíritos superiores, né, dirigem esse trabalho, né, e naquela época o Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes, daquele livro Sherlock Holmes, ele diz assim que houve uma invasão da Terra pelos espíritos. É esse o termo que ele usa. De tanto que as manifestações pipocavam em tudo quanto era lugar, na Espanha, na França, na Inglaterra, na Suíça, na Alemanha, na França, em tudo quanto era lugar. Não havia manifestação. Essas manifestações que deram origem para esse livro não aconteceram somente na França. Aliás, começaram a acontecer muito antes aqui na América, no início do século XIX. No início de 1800. Ali, 1800, 1800 e pouco. Começou ali. Kardec toma contato com a doutrina dos espíritos em 1855, 56 aproximadamente, 1855, 54, mais ou menos por aí, que ele toma contato. Né? Imaginem vocês o quanto foi preparado, né, esse trabalho para poder chegar em Kardec, Kardec se preparar, chegar nele para ele escrever da maneira que foi escrito. Ele escreveu não, na realidade ele fez uma anotações e passou essas anotações, perguntas e respostas para o livro, para que as pessoas pudessem se beneficiar do conhecimento que ele adquiriu dos espíritos superiores. A primeira edição do Livro dos Espíritos, ela tem 501 questões. 501. Esta aqui, que é a segunda, da segunda edição para frente, deu origem para esse volume aqui, que são 1011 questões. Alguns têm 1012, mas na realidade é 1212, com as questões A e B, A, B e C, dá 1212 questões, né? E ele, quando ele escreve a primeira edição, ele pega aquelas anotações que ele havia feito, daquelas 501 questões, ele fala assim, poxa, isso não serve só para mim. Porque não tinha intenção de lançar livro nenhum. Isso não serve só para mim, isso aqui serve para todo mundo, serve para a humanidade. Né? Isso pode beneficiar todas as pessoas. Esses esclarecimentos podem trazer paz, tranquilidade, orientação, consolo para todas as pessoas. Compreensão. Pode ajudar as pessoas a não se suicidarem. Na França havia um número muito grande de suicídios naquela época. Muito grande, como existe hoje. Eu não sei quantas pessoas por hora se suicidam, mas no mundo parece que beira alguma coisa em torno de 100 pessoas por hora. É um número muito grande. Sabem por quê? Porque essas pessoas são materialistas, não confiam em Deus, não têm esse conhecimento. Olha o valor desse conhecimento. E quando eu falo desse conhecimento, estou falando, olha o valor do Evangelho de Jesus. Olha o valor do Evangelho de Jesus, bem compreendido, sem tendenciosidade, porque o Espiritismo ele não é uma religião, é uma ciência que nos ajuda a entender a vida espiritual. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Nós precisamos aprender que nós somos espíritos imortais. E como os nossos espíritos, nós de um modo geral, somos espíritos muito ignorantes ainda, eu estou falando da humanidade, viu? Não estou falando de ninguém aqui não, tá? Estou falando da humanidade de um modo geral. Somos muito ignorantes desses assuntos. Os assuntos espirituais, muita gente fala assim, não quero falar esse respeito não quero conversar isso não, deixa para lá, depois a gente vê, não é? E isso resulta no quê? O primeiro problema real, o primeiro momento em que essa pessoa, a segurança dessa pessoa ou da família dela, seja colocada em xeque, ela perde o estribeiro, ela perde o equilíbrio.
Por quê? Porque não tem o respaldo do conhecimento. Quando você tem o respaldo do conhecimento, a sua confiança em Deus, a chamada fé em Deus, que nada mais é que confiança irrestrita que nós devemos ter nele, vai te dar o respaldo necessário para você encarar os problemas com equilíbrio. Não é que você vai ficar inerte, né? Ou morno diante de um problema grave, não. Pelo contrário, você vai ter condição de encará-lo com mais eficácia, de enfrentá-lo com mais eficácia, né? Por exemplo, a ação dos Espíritos na nossa vida. Todos nós aqui, todos indistintamente, tenho certeza que sabem que os Espíritos agem dioturnamente na nossa vida. Dioturnamente. E quando eu falo na nossa vida, eu estou falando na nossa, dos nossos parentes, amigos, conhecidos, de todas as pessoas que estão na cidade de Jaú, região, enfim, no universo inteiro. Os Espíritos agem. Então, como se livrar dos maus? Porque os bons, tudo bem. Os bons não tem problema nenhum. Jamais um Espírito bom vai inspirar a você um mau pensamento, vai inspirar a você que proceda mal, que se envolva com vícios, com maledicência, com a vaidade, com orgulho, jamais ele vai inspirar isso. Quem inspira isso não é um bom espírito, não é o nosso espírito guia, não é o nosso anjo da guarda. Quem inspira isso são os maus espíritos. E muitas vezes levam o homem à desgraça. Não porque eles têm a capacidade de fazer isso na vida do homem, é porque o homem permite isso. Pela má conduta do homem, ele abre as portas para a ação desses espíritos. Ele se conduz mal pela vida, ele aceita os vícios, ele gosta do vício. Hoje mesmo nós estávamos vindo para cá, a Yara abriu a porta da garagem, eu estava tirando o carro da garagem, e eu não vi direito, depois é que ela me mostrou o homem. O cara estava trollado, mas ele estava com o pezinho redondo. Põe pé redondo nisso. Então ela falou que ele chegou na beira da guia, olhou para a guia assim e foi de uma vez. Aí ela falou, olha a situação que ele está, né? Então há homens e mulheres, né? Porque nós conhecemos infelizmente uma senhora próxima de casa, ela tem até tique nervoso, ela faz assim com a cabeça e tal. Ela vive alcoolizada. Então, perdeu a guarda dos filhos e tal. A gente fica imaginando como é que uma pessoa pode permitir que a vida a leve a uma situação como essa. Como é que pode? Não é? Então, muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de confiança em Deus. Não é? Porque se nós tivermos uma fé restrita no Criador, nós vamos ter vício. Eu fumei até 30 anos atrás, né? Álcool eu eliminei da minha vida, fiquei 8 anos sem tomar nada, agora voltei a tomar um pouquinho de vinho de vez em quando, uma latinha de cerveja no sábado, às vezes uma no domingo, às vezes não tomo, às vezes vai tomar, não vou tomar e tal, né? Mas a gente está muito ligado nesse mundo a esse tipo de coisa. Mas nós não podemos permitir que essas coisas dominem a nossa vida. Não é? Porque o que leva a pessoa à derrocada moral, à derrocada social, é a compulsividade, o uso compulsivo de um determinado produto, não é? Então toma uma cerveja, toma 2, toma 3, toma 4. Uma vez o sujeito veio conversar comigo na sala, falou assim, todo dia que eu chego em casa 4 latinhas antes do jantar. E depois do jantar, 2 horas, 2 horas e meia depois, mais umas 4. 8 latinhas por dia de cerveja. Falei, isso é alcoolismo. Ele falou, que é alcoolismo nada, rapaz? Falei, isso é alcoolismo, amigo. Você está no caminho de se viciar irremediavelmente no álcool. As pessoas não percebem. As pessoas se envolvem com o vício e os espíritos que gostam desse tipo de situação ficam incentivando. Quando a pessoa percebe o que acontece com ela, toca se internar num centro de reabilitação para poder deixar o vício. Eu e ela largamos junto de fumar. Nós falávamos constantemente, vamos largar de fumar, vamos largar de fumar, vamos largar de fumar. E um dia ela não comprou cigarro, eu falei, você está querendo largar de fumar? Então eu paguei o cigarro no café. Tinha acabado de tomar café. 30 anos aproximadamente atrás. Foi um desastre para largar. O vício danado de ruim.
Ô vício danado. No terceiro dia que eu tinha largado de fumar, eu peguei o carro e fui no Itaú, no centro, de Ligar Ferrari. E parei naquele muro que dá, na Ligar, que dá pro muro do Bradesco. Tá o Bradesco aqui, eu parei o carro aqui. Vocês acreditem se quiserem, porque é a pura realidade. Eu não sabia o que eu tinha ido fazer lá. Eu precisei parar, respirar, pensar, aguardar um pouco, para poder concatenar as ideias que eu havia ido tinha que ir no Banco Itaú. 3 dias depois, olha o que o cigarro faz com a gente. É um vício desastroso, porque ele é pior que o álcool. Ele traz muitos desastres físicos, né, para a gente. E leva, muitas vezes, por exemplo, a doenças terríveis, né? Eu tive um amigo aqui em Jaú, o nome dele era Eros. Eros é o deus do amor, né? Se não me falha a memória, na mitologia grega, se eu não me engano, o deus do amor, né? E o nome dessa pessoa era Eros. E ele era uma pessoa doce, viu? Pessoa extraordinária. Ela conheceu ele. Ele era antenista da TV, antiga TV Tupi. E quando o Silvio Santos comprou a TV Tupi, ele veio para Jaú para montar a antena do SBT aqui em Jaú. E ele comprou uma casa lá no final da Rui Barbosa. Lá para frente, abriram a avenida, 2 pistas, só que se andava assim mais uns 100 metros, 150 metros, virava plantação de cana. Não tinha mais nada. Hoje está tudo aberto para lá, né? Hoje o bairro está enorme, aí a Glaucia mora ali por perto, ela sabe. E o Eros morava ali. A gente gostava muito de ir lá, porque o América era um lugar delicioso, né? Muito arborizado, muito ar, muito vento, alto, né? Eu adorava o lugar. E ele comprou um terreninho do lado, fez lá uma horta e tal. O Eros era um cara muito criativo. E como eu tinha muita amizade com ele, ele também era espírita, e ele trabalhou no prédio dos Diários Associados, e eu também trabalhei no prédio dos Diários Associados, então a gente tinha muita coisa em comum, além de espiritismo. E eu sempre falando para ele, Eros, larga de cigarro, você é um cara inteligente, rapaz, é um cara inteligente, viu? Eu era burro perto dele, um cara inteligente, sabia das coisas, um cara inteligentíssimo. Larga disso aí, larga disso aí, larga. Quando ele resolveu largar, 1 ano ou 2 depois, né? Não deu muito mais do que isso, apareceu um câncer no pulmão. O problema não foi só esse. O problema é que por conta desse câncer no pulmão, ele desencarna, ele ficou mais ou menos 1 ano e meio mais ou menos, né? Naquela situação, em estado vegetativo, não falava, se alguém não limpasse ele morria sujo, urinava no fraldão, fazia suas necessidades no fraldão geriátrico, no sofá, daquele jeito que colocavam ele, nós fomos visitar ele. Olha o que um vício é capaz de fazer com uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, não é? Mas ele fez a opção por continuar fumando até o momento em que o corpo dele já não tinha mais condição de reagir contra o câncer, porque o nosso corpo tem resistência física, né? Nós temos a nossa imunidade física, mas o que o cigarro faz com a nossa imunidade? Vai lá no pé, a imunidade, abaixa a imunidade. Então nós ficamos sujeitos, vulneráveis às doenças, né? Então precisamos atinar para esse tipo de coisa. A ação dos espíritos é contra, né? Por quê? Porque eles sofrem e querem ver os homens sofrerem. Apenas por isso. Às vezes não tem inimizade de outra vida, não é nada disso. A maioria dos casos não é nada disso. Não tem negócio de inimigo do passado, não é nada disso. Apenas eles estão influenciando para atormentar a família, atormentar o obsediado, levar o obsediado à derrocada social, ao vício, a esse tipo de situação, né? Então, Jesus, ele combatia veementemente esse tipo de situação. Quando trazem o menino para ele, né? O pai traz o menino, fala, olha, ele está endemoniado. O que ele fala para os seguidores dele? Ó, geração de incrédulos, até quando eu hei de estar com você? Porque os seguidores dele, os seus apóstolos, sabiam como retirar o espírito. Porque retirar, o que chamavam de retirar o espírito naquela época, nada mais é que afastar o espírito. Bloquear a ação do espírito sobre a criatura. Porque o pai falou, ó, algumas vezes ele se joga no fogo, outras ele se joga na água, não é assim que está lá no Evangelho? Era um obsediado, um garoto obsediado, um menino obsediado.
Jesus impõe a mão na cabeça dele, o que acontece? O espírito se afasta da criança. Não eliminou a obsessão, viu? Diga-se de passagem. Não eliminou a obsessão. A obsessão só elimina quando há inimizade entre os dois espíritos, só elimina quando os dois se entendem. Mas nós podemos auxiliar a minimizar o sofrimento do obsediado e do obsessor. Porque vocês não pensem que o obsessor não sofre. O obsessor está fazendo aquilo porque ele sofre. É exatamente o contrário. Ele é um sofredor e ele quer ver todo mundo sofrer. Não é? Então, a ação dos espíritos na nossa vida é uma coisa muito importante, é um conhecimento, é uma informação que nós temos que ter e temos que utilizar em nosso favor. Água fluidificada não está bem? Põe lá uma aguinha para fluidificar, vai lá no seu quarto ou no banheiro da firma onde você trabalha, qualquer lugar, se isola. Né? Faça uma prece e peça para o seu espírito guia fluidificar aquela água. Tenha convicção disso, porque é assim que funciona. Quando Jesus não falava assim, pedi e obtereis? Não é assim que ele falava? Se ele ensinou isso, por que ele ensinou? Ele não estava brincando com a gente? Ao contrário, ele estava falando uma coisa séria. Olha, pede e você vai obter. Mas pede com fé, pede com confiança. Amanhã uma aguinha tem esse poder? Tem. Porque a água é um elemento muito fácil de ser modificado molecularmente. Então, os espíritos conseguem colocar na água os fluidos necessários para nos auxiliar, para nos ajudar. Se vocês começarem a fluidificar a água, vai chegar um momento que vocês vão sentir gosto diferente na água. Já sentiram alguma vez, não? Eu já senti várias vezes. Você toma água, está com gosto de forma aqui. Será que alguém colocou alguma coisa dentro? Coisa esquisita, pô. É interessante. Isso é fluidificação que os espíritos fazem, colocam fluidos na água para nos ajudar. Então, esse recurso nós podemos e devemos utilizar. Pedir para os espíritos. Tem gente você sente um espírito dentro da sua casa, atormentando o seu lar, atormentando os que você ama, pede para os bons espíritos. Pede, mas pede com firmeza, com fé, com convicção. E vocês serão ajudados com certeza absoluta. Tenho convicção absoluta disso, eu não tenho a menor dúvida a esse respeito, porque eu estudo espiritismo há muito tempo e as minhas experiências com os espíritos são muito largas. Eu tenho convicção disso. Não é porque a gente é espírita, não. Nem espírita eu sou, eu estou espírita. Eu vou desencarnar, vou saber o que eu vou virar. Não sei. E se eu descobrir alguma coisa errada no espiritismo, até hoje eu não descobri. 46 anos estudando, não descobri. Mas se eu descobrir, eu deixo o espiritismo na mesma hora. Faz 46 anos que eu estudo a doutrina espírita. E 18, única e exclusivamente, as obras de Kardec. 17, né? Vai, 18 ano que vem. 2020. Então, deixarei a doutrina espírita no mesmo momento. Mas não, absolutamente, ao contrário. Os ensinamentos dos espíritos se reafirmam cada vez mais. São perfeitos. Eles vêm para realmente esclarecer o homem e ajudar o homem a viver melhor. Alguma pergunta para nós encerrarmos? Alguma dúvida que vocês têm? Podemos encerrar? Podemos? Então tá bom. Alguma pergunta pela internet aí? Não? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos
para a nossa reunião pública nesta noite. E que assim seja.